Já foi. Som. Som. Ainda não tive a resposta. Som. Não estou tendo retorno. Vocês estão... Deixa eu ver aqui, chamar o pessoal. Vocês estão escutando a gente? Vocês que estão aí no YouTube? Tina, Guaraciara, Rodrigo. Tá funcionando sim. Eu abri uma aba aqui com a gente e eu ouvi, tá? Tá. Então, Paulo, por favor, tá tudo ok. Boa noite, pessoal. Mais um encontro aqui, mais uma semana, né? O nosso estudo do livro A Gênese, que faz parte, né, do GELCO, a sigla, que significa o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse grupo de estudo das obras básicas do Espiritismo, que é vinculado à Casa Espírita Luz e Verdade. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu vou deixar passando aqui o endereço da Casa Espírita, que eu sempre gosto de colocar, né? Tem o site, tem as informações e o estudo anual aqui. Para quem quiser conhecer, participar do grupo do WhatsApp, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está mais um encontro aqui. Hoje eu estou moderando, nossos colegas, nossos amigos aqui, o Felipe e a Rejane, vão no capítulo 15. Vamos aqui dar boas-vindas aos amigos aí que já chegaram, né? Hoje, infelizmente, aconteceu a questão lá no WhatsApp da estabilidade geral e, de repente, assim, os colegas possam estar chegando aí um pouquinho mais tarde, porque a gente sempre gosta de lembrar, né? Reforçar quando está chegando próximo do estudo. Mas vamos dar boas-vindas aqui a quem chegou, aos nossos amigos. Temos aqui o... Deixa eu só tirar esse banner. Temos aqui o Rodrigo Coelho. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso estudo. A Tina Alba, boa noite. Seja bem-vinda, Tina. Guaraciara, sempre presente conosco aqui toda semana. Seja bem-vinda também ao estudo. A Tina deu a resposta, né? No teste do áudio. E o Tiago aqui sempre presente também. Então, sejam todos bem-vindos, aqueles que saudaram aí pelo chat, outros que estão chegando, né? Sejam bem-vindos, vocês também fazem parte desse estudo e a gente sempre incentiva, né? Que todos, enquanto a gente estiver aqui comentando sobre os capítulos, podem enviar perguntas, comentários, complementações aí pelo chat, quando a gente vai dar uma pausa para ouvir vocês também. Isso aí enriquece muito o estudo, né? E a gente sempre orienta. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 15, lá dos milagres do Evangelho, dando seguimento a esse capítulo que começou na semana passada. Hoje, vamos falar aqui dos excessos, ressurreições, Jesus caminha sobre a água, figuração, tempestade aplacada de Caná. Vai do item 29 ao item 47, para aqueles que estão nos ouvindo aí, acompanhando pelo Kardecpédia, pelo IPEAC ou pelo livro, né? Quem tiver acesso ao livro aí. Vai do item 29 ao 47. O Felipe vai começar a abordar do item 29 ao 40 e depois a Rejane. Então, assim, vamos fazer
como faz parte aqui do nosso protocolo, a nossa página inicial, a leitura, a Regiane vai fazer, e depois a gente faz a prece inicial. Boa noite a todos. O livro é O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Provas decisivas, capítulo 5, item 19. Clamas contra o infortúnio que te visa e desespera-te sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifício. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard Parsili experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa a fim de conseguir suficiente calor nos fornos que fazia experiência. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro tomado de desespero. Entretanto, superou a crise, deixando no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia nunca abandonou o trabalho e depois o corpo físico no solo de sua pátria sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados de todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestres não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana, e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível auréola de glória e se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Lameira de Andrade. Para aqueles que desejarem, fechar os olhos, para que a gente, nesse momento, una os nossos pensamentos para agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade de mais uma noite de segunda-feira estarmos reunidos para estudar ideias, conceitos tão edificantes para a nossa vida imortal. Rogamos que
que os benfeitores, os nossos anjos protetores, proteja o nosso encontro de interferências ruins, que vibre a favor de nós, daqueles mais necessitados, fluidos positivos, de boa vontade, de ânimo, de perseverança, de disciplina, de determinação, para que assim como esses espíritos, esses seres que foram relatados na página de preparo, passaram pelas suas dificuldades, esses fluidos, esses pensamentos abasteçam as nossas ideias, os nossos sentimentos, para que a gente possa, com muito sucesso, atravessar as provas, as expiações, as dificuldades que estarão por vir. E que possamos não esquecer da parte que nos cabe, estar vigilantes, atentos às emanações dos espíritos benfeitores e às tentativas de perturbação dos irmãos ainda necessitados de luz. Que possamos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, um pouco cada dia que seja, mas que seja todos os dias, tendo a certeza de que esta medida, este comportamento, esta atitude, fará com que a gente saia desta vida muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Então, posso ir ou você vai? Ficou aqui, não deixa que eu deixo. O Felipe vai começar aqui no item, os processos do 29 ao 40, né? Processos e ressurreições, e depois a gente faz aquela pausa. Então, todos que estão nos acompanhando, a Tatiane chegou aí durante a prece. Boa noite, Tatiane. Anotem, depois pode mandar dúvida aí que a gente vai fazer a pausa depois para os comentários. Vai lá, Felipe, o estudo é seu. Valeu, Paulo, obrigado. Então, boa noite, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Sem muitas delongas, tem bastante informação para a gente compreender e trocar. Vamos direto ao ponto, né? Então, essa primeira parte em que eu conduzo, falaremos do item 29 ao item 40, possessos e ressurreição. Então, a gente começa com possessos, tá? Recordando aquele estudo que a gente fez sobre possessão, no capítulo 14. Então, só para que a gente conecte aquela ideia, Kardec disse, ao capítulo anterior, é um espírito atuante que se substitui, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. É sempre temporário e intermitente, né? Intermitente é aquilo que vai e sai, né? Ele adquire a possessão, depois sai, né? Não é algo contínuo. E ele termina explicando, né, possessão da seguinte forma: de posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como se fosse o seu. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme faria se estivesse vivo. E Kardec, nos próximos itens, no item 29, no item 30, no item 31 e no item 32, como vocês observaram, ele escolhe e seleciona passagens em que
a possessão, a característica da passagem tinha a ver com possessão, tá? Então, não vou ler ela aqui em detalhes, depois, se ficou alguma coisa em dúvida, dá uma relida, né, que são passagens do Novo Testamento em que relata possíveis possessões. Então, Kardec coloca nesses 4 itens 4 situações diferentes, e depois, no item 33, ele começa a explicar, né, segundo a sua ótica, a ótica de Kardec, o que foi esses movimentos, esses relatos de vários discípulos, apóstolos, né, que colocou esses fatos da atuação de Jesus em relação a essa possessão, em relação a uma possessão negativa, né, porque Kardec explica no capítulo anterior que pode ter um espírito superior utilizando desse meio, mas esses fatos aqui são coisas negativas, inferiores. E Kardec começa assim, no item 33. Ele diz assim: as libertações de possessos, juntamente com as curas, figuram entre os mais numerosos de Jesus. Né? Obviamente, ele está falando do que foi relatado. Então, nos evangelhos, no Novo Testamento, né, as passagens que tem uma grande quantidade de pessoas que eram possuídas e foram libertas por Jesus, e pessoas que estavam enfermas e foram curadas por Jesus. Né? Então, ele coloca que isso está em grande número. E o fato interessante é que eu estava, estudando, lendo com mais atenção esses itens, e eu percebi que Kardec trouxe para esse capítulo esses fatos de Jesus que ele não quis abordar no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: vamos nos ater nesse livro aos quesitos morais, às passagens morais, porque isso não existia dúvida entre os adeptos, né? E que esses fenômenos ele não abordou, aí deixou no livro A Gênese para colocar neste momento, no capítulo 14, depois de uma introdução de 13 capítulos, né? No capítulo 15, numa introdução de 14 capítulos, para poder dar sentido científico, sentido com uma interpretação lógica, racional, o que seriam esses eventos. E ele continua assim: entre os fatos dessa natureza, como os da cima relatados, alguns há em que a possessão não é evidente. Aí ele até fala, no item 30 não parece ser uma possessão. No item 30, se eu não me engano, é do homem mudo. Né? Peguei aqui uma colinha aqui. Ele era um homem mudo e o que caracterizava, de repente, uma doença, ele foi curado. Aí ele continua assim: provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se a influências dos demônios todas as doenças, cuja causa não se conhecia, principalmente a mudez, epilepsia e catalepsia. Então ele coloca uma coisa, eu acho que essa questão ela é repetitiva, que eu me lembro de a Rejane falando sobre isso, e em que as doenças e a mudez não se entendia muito bem se aquilo era uma doença ou se era uma influência espiritual. Não se entendia nem muito bem a doença e nem muito bem a influência espiritual, né? Porque era uma coisa muito confusa a época de Jesus. Ele continua assim: outros há, todavia, em que a ação dos espíritos maus não deixa dúvida. Né? Uns sim são doenças, outros são a ação dos espíritos maus. Esses casos guardam tão frisante analogia com os de que somos testemunhas, que nele se reconhece todos os sintomas de tal gênero de afecção, né, da atuação de um espírito mal num corpo. Ele continua: a prova da participação de uma inteligência oculta de um espírito, a prova da participação de um espírito, em tal caso, ressalta de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas
tão só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem a magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente, a grande distância deste. Então ele está dizendo assim, no que eu entendi, olha, algumas curas, a pessoa estava apresentando um sintoma e foi curado. Se deu pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores. Não teve a terapia da magnetização, não teve medicamentos, né? E muitas das vezes o paciente nem estavam ali. Então ele diz, foi um ato, uma atitude intelectual, onde um doutrinador, influenciando, né, com a sua autoridade, principalmente moral, exclusivamente moral, este obsessor que causava um certo dano ao obsidiado. E ele conseguiu ali um trabalho e aquela ação de obsessão se extinguiu, então os sintomas daquele ser também se extinguiu. E ele termina dizendo assim, a imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que bastava ele ordenar que se retirasse para que se viesse obrigado a resistir a essa ordem formal. Aqui ele fala da hierarquia moral, que é irresistível, ele coloca, né? Obrigados a não resistir. Então, a gente estava falando das passagens de Jesus em que ele ordenava. E assim era cumprido, né? Em função da sua autoridade. Item 34. Ele começa assim. De fato, de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos, é contrário a todas as possibilidades. Eu, de fato, quando li isso, meio que me perdi. Porque nas passagens que ele cita, ele não fala dessa passagem, né, de que houve uma ideia de que espíritos obsidiaram porcos e os porcos foram em direção a um lago e morreu. Não consegui encontrar a conexão. Mas, enfim, não importa. O que ele quer deixar claro é o que ele diz no último parágrafo. Não, perdão. Não, neste parágrafo mesmo. Ele coloca assim, aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal inspirava horror e não oferecia nenhuma utilidade para alimentação. Então ele coloca em jogo a veracidade da passagem. Né? Ele fala assim, analisa, não era um animal que inspirava horror. Quem iria cultivar? Né? Aí ele continua, não é por ser mal que um espírito deixa de ser um espírito humano. Embora tão imperfeito que continue a fazer mal depois de desencarnar, como fazia antes. E é contrário a todas as leis da natureza que ele possa animar um corpo animal. Ponto. Né? Então, ele termina assim, só para concluir o raciocínio. É preciso, pois, ver nesse fato a existência de um desses exageros tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou talvez uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Então ele coloca duas possibilidades para essa passagem, que fala dos porcos, dos espíritos que habitaram porcos. Né? A passagem, é a passagem que um espírito está obsediando um irmão, e Jesus manda sair, eles saem e ocupam os porcos, e os porcos se matam, né? Se afogam. Então, duas possibilidades há, segundo a interpretação de Kardec. Né? Que essa passagem não existiu, ou que essa passagem, ou que esse relato fica como relato alegórico, para poder passar algum sentido moral, espiritual, ou algum sentido dentro do contexto que eles estavam vivendo. Bom, 35. Tudo indica que ao tempo de Jesus, os obsidiados e os possessos eram bastante numerosos na Judéia,
Daí a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Ele continua. Sem apresentarem caráter epidêmico, epidêmico é quando acontece com todo mundo, né? Acho que essa palavra virou até moda, né? Virou até comum no nosso vocabulário, epidêmico, pandêmico, né? Apesar de existir diferença, para o momento atual que ele diz, que a gente vive, né? Aí ele continua assim, sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se revelam sob os mais variados aspectos, os quais facilmente se reconhecem por um conhecimento mais amplo do espiritismo, né? Então, obsessões individuais são extremamente frequentes e se revelam sob os mais variados aspectos, né? Então, para que a gente fique atento, né, para não se tornar, inclusive, vítimas, né, de obsessões individuais. E que com o espiritismo a gente consegue melhor definir, entender esses movimentos, conseguindo separar o joio do trigo. O que pode ser uma doença biológica apenas, o que pode ser uma obsessão que traz um comportamento, um distúrbio orgânico, né? Então, eu acho que a gente tem ciência e a gente tem o espiritismo para que a gente consiga nos cuidar em casos disso ter o seu início, né? Cuidar da matéria e cuidar do espírito nesse aspecto. E ele continua assim: podem muitas vezes trazer consequências nocivas à saúde, quer agravando doenças orgânicas, quer ocasionando, né? A gente está doente e aí o corpo nos deixa num estado emocional X, a gente aceita, e isso pode trazer canais, né? Pode abrir canais para os espíritos obsessores agravar. Ou o contrário, a gente está bem, por uma obsessão, trazer uma doença no corpo, né? Um dia virão a ser incontestavelmente incluída entre as causas patológicas que requerem, pela natureza especial, meios curativos igualmente especiais. Né? Então, um dia a ciência entenderá que existe o componente espiritual e existe o tratamento espiritual. Eu me lembro, quando li essa parte, que eu vendo as entrevistas do Divaldo, que deram, ele explicando a origem do livro mais recente que ele publicou, que fala sobre a pandemia, e ele fala que ele recebeu essas informações quando estava doente. Olha só que interessante. E no livro é relatado, ele diz na live dele, ele fala em que os espíritos aproveitaram o momento que ele adoeceu para encontrar, eu não me lembro muito bem a palavra, mas encontrar um canal em que aquela informação pudesse chegar. E aí por isso que eu me lembrei dessa parte, quando eu vi. Não é só ali num trato com a doença, né? De repente é um trato mesmo, uma sintonia com a espiritualidade que a gente pode se usufruir quando está doente, né? Se a gente, obviamente, a depender da vibração do nosso, como está o nosso estado mental, emocional, quando a gente passa por uma dificuldade dessas. Ele continua assim para terminar. Ao revelar a causa do mal, o espiritismo abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência um meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrado seus esforços em virtude de não atacar a causa primordial do mal. Então eu gosto sempre de pensar assim, estamos doentes, então biologicamente há uma desarmonia, espiritualmente há uma desarmonia. Então a gente precisa ir no médico para tomar remédios para curar a desordem biológica. Acho que a gente precisa ir no centro espírita para receber passes para tomar o remédio espiritual. E no centro espírita, esse irmão
possivelmente, também receber esclarecimento, se é que tem um irmão junto de nós, um irmão imperfeito junto de nós, nos prejudicando também. Então, vejo aí uma ideia, uma possibilidade, nós cremos, ou melhor, nós que soubemos, o que sabemos da ampla atuação do espiritismo de curar e de sugerir cura, de sugerir tratamentos a quem nos procura, né? Então, eu gosto muito de levar nesses 3 aspectos, do médico terreno, do remédio terreno, do remédio espiritual através do magnetismo e do trabalho do centro espírita na elucidação de espíritos que, por algum motivo, estejam não colaborando com a nossa cura, né, na nossa recuperação. Bom, então era isso. O de mais importante que eu queria compartilhar com vocês sobre possessões. Né? Tem o item 36, que ele resume em falar de como Jesus foi atacado nesses momentos, que ele atuou sobre espíritos que estavam obsediando ou abraçando, possuindo esses irmãos. Então, ali teve, obviamente, a reação daqueles que cercavam Jesus, dos momentos em que Jesus estava, as pedradas que ele recebeu, tá? Então, assim, nada que eu achei tão importante no sentido do nosso tempo, que eu ainda... faltam 10 minutos e eu preciso falar ainda, compartilhar ressurreições. Mas quem não leu, por favor, dá uma lidinha com calma, que é também muito importante. Né? Ressurreições, como que ele lida com esse subcapítulo? Então, ele traz passagens, item 37 e item 38, falando da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Aqui são exemplos do Novo Testamento sobre ressurreição. E no item 39 vem um comentário dele. Ele fala assim: o fato de voltar à vida corpórea, um indivíduo que se achasse realmente morto seria totalmente contrário às leis da natureza. Portanto, milagroso. Milagroso no sentido do vulgo geral, e não no sentido que a gente já entende desse livro, um milagre como um fenômeno, né, que carece de explicação. Mas ele diz, Kardec afirma, pontualmente, uma pessoa que morre com estado determinado de morte não volta. Então não tem esse entendimento popular de que Jesus, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, pudessem ter ressurgido. Né? Isso é contrário às leis da natureza. É isso que ele diz nesse primeiro parágrafo. E ele continua assim: ora, não é preciso que se recorra a essa ordem de fatos para que se tenha explicação das ressurreições realizadas pelo Cristo. Se mesmo na atualidade as aparências às vezes enganam os profissionais, quão mais frequentes não haviam os acidentes daquela natureza num país onde se não tomava precaução contra eles e onde o sepultamento era imediato. Então, o que ele quis dizer é o conceito de morte. O que é morte? Bom, naquela época, como diz Kardec, não tinha tecnologia para você determinar. Então, era muito comum que a respiração fosse o principal indicador. Né? Se a pessoa que move aqui a caixa torácica, vivo. Se não move, morto. Mas a gente vê hoje em dia que não é bem assim. Principalmente hoje em dia que a ciência trouxe a ventilação artificial, o mecanismo de fazer com que o corpo continue o seu ato de respirar através de máquinas. Então, o que eu trouxe para vocês? Vou até botar aí, para não ter
dúvida da onde eu tirei. Esse item aí é do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem um protocolo para designar o que é morte. Então ele diz assim, de forma muito resumida: morte encefálica é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. O exame para mostrar a ausência de reflexos cerebrais e não pode mais respirar por si próprio. Tira os aparelhos, não pode respirar por si próprio. Não se limitando a isso nem a este momento. Então, o que ele quer dizer aqui? Então, precisa de máquina, hoje em dia, protocolo. Máquinas para poder ver se existe reflexo cerebral. E retira-se máquinas, medicamentos, e vê se aquele irmão consegue se respirar por si próprio. Mas não se faz isso uma vez. Algumas vezes. Então, é um protocolo para se diagnosticar morte. Né? Então, depois está muito bem detalhado nesse link, quem tiver o interesse. Então, se hoje, com o avançar da ciência, de equipamentos, existe todo um protocolo para se diagnosticar morte, imagine nós como era na época de Jesus. Né? E o que Kardec diz sobre isso? Vem a opinião dele no segundo parágrafo do item 39. O que Kardec diz? Ele diz: considerando-se o poder fluídico que Jesus possuía, não há nada de espantoso em que esse fluido vivificante, dirigido por uma vontade poderosa, haja reanimado os sentidos em torpor. Né? Então, Kardec está nos sugerindo que, para esses exemplos que estavam aqui, o filho da viúva de Naim, o filho de Jairo, os sentidos estavam adormecidos. E ele continua: que haja mesmo feito voltar espírito ao corpo prestes a abandoná-lo. Ou seja, isso é possível. O espírito estava prestes, o laço prestes a se desatar, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo tão logo deixasse de respirar, havia ressurreição em tais casos, de modo que afirmavam de muito boa fé. Contudo, o que havia na realidade era cura, e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Né? Então, é aquela ideia que a gente refletiu, que eu refleti aqui com vocês sobre eles estavam doentes e não mortos. E Kardec, por ter um poder fluídico, não é um poder material, não é uma matéria especial, é um perispírito quintessenciado, como a gente viu nos outros capítulos, em função da sua grandeza moral, perispírito quintessenciado, habitando um corpo. Então, ali ele conseguia fazer as suas curas através desse entendimento que Kardec trouxe e eu estou compartilhando com vocês. As curas eram em função desse mecanismo. Né? E no item 40, que ele cita Lázaro. Ele diz assim: quanto à ressurreição de Lázaro, digam o que disserem. Não torna nulo de modo algum esse princípio. Esse princípio que ele falou anteriormente, do poder fluídico, do perispírito que Jesus possuía. Dizem que ele já estava no sepulcro há 4 dias. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias ou até mais. Acrescentam que já cheiravam mal, que é o sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, visto que em certos indivíduos há a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. Né? Então a gente falou sobre letargias, né, também, em que parte dos corpos perdiam ali a sua vitalidade, inclusive. E ele termina assim: a morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. Aliás, quem podia saber que Lázaro cheirava mal?
Foi sua irmã Maria que o disse? Mas como ela sabia disso? Ela apenas o supunha, pois que Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Entretanto, não podia ter certeza deste fato. Então, ele coloca, né, que Lázaro foi reabastecido, foi curado por Jesus, e que não existe evidência para que ele, de fato, tivesse sido considerado como morto e ressurgido. Né? Então, Kardec coloca isso, essa posição, todas essas justificativas, né, de que já tinham mais de 8 dias, que já cheirava mal, isso dentro do contexto da cura que Lázaro teve na atuação de Jesus nesse caso. Né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu acho que tem alguma coisinha aí, né, Paulo? Algumas dúvidas. Obrigado, Felipe. Muito bom, muito bom. Só saudando também a Luísa, Luciane e a mais umazinha aqui, colega aí, nossa amiga que chegou, a Alda, né? Boa noite a vocês e os demais que chegaram aí. Bombou aqui, Felipe, bombou, muitos comentários, né? Muito interessante aqui. Eu vou deixar em destaque aqui, aí fica à vontade aí. Você guiou essa parte do Tiago. Tiago diz aí, ó, fenomenologia mediúnica, existe certa maturação, experimentou aqui, né? Até mesmo quem sempre conviveu com certo fenômeno pode se perder, entre aspas, nas experiências que a mediunidade proporciona. Quer comentar? Eu só queria fazer um rápido comentário aqui, aproveitando, fui eu que destaquei aqui, aproveitando esse comentário do Tiago. Lá no livro dos médios, segundo, o Kardec faz umas classificações. Segundo o desenvolvimento da mediunidade, tem lá um médium, ele é novato no início, né? Então, geralmente, por exemplo, as casas espíritas têm curso de educação mediúnica ou formação mediúnica. Então, no final dessa etapa, o médium ele pode ser dito assim como formado, né? Um médium feito. Ele passou por um curso, por uma educação mediúnica. Só que formado é uma coisa, ele está trabalhando a disciplina na sua faculdade. E aí, Kardec diz, tem um médium experimentado, e aí vai ao encontro disso que o Tiago comentou, que uma coisa é disciplinar a faculdade, outra coisa é a experiência, né? Então, aquilo é só ao longo dos anos de vários trabalhos que ele adquire aquela casca, né? Aquela experiência, aquela empatia ao dialogar com vários espíritos, várias situações. E o médio seguro é esse, né? Que alia a faculdade com um bom relacionamento com os bons espíritos. Isso só se dá pelos seus pensamentos. Desculpe só ter alongado aí, né? Eu gostaria de ressaltar essa parte. Vou abrir aqui outro comentário dele. Eu acho que é aqui, né? Não pulei nada, não. Comumente, a gente analisa a expulsão dos demônios somente sob a ótica do possível. Um comentário contextualizado com uma das partes que você abordou, né? Vou aqui abrir outra e fica à vontade aí para qualquer intervenção, você ou Rejane. Mas pensando na magnitude de Jesus, imagina a mudança que esse contato com Jesus surtiu na vivência desses, né, entre aspas, demônios. Muito boa essa aspa colocada, né? Nós espíritas, a gente tem uma outra ressignificação, né, para o que se chama de demônio. Isso aí, ele comenta, espírito em estados inferiores. Muito bom, muito boa a ótica que o Tiago trouxe, né? Na ótica desse obsessor ter o contato com Jesus, né? Legal, muito legal essa observação. Mais um comentário. Em algumas vertentes do espiritualismo, rituais que envolvem tipo de descarga energética com o uso de animais e eventuais materiais plásticos dele. Acho que é uma continuidade. Além disso, ainda nessa ótica espiritualista, certo grupo de espíritos atendem ritos e rituais específicos como uma forma de linguagem.
só continuando aqui, que eu acho que foi um comentário único, né? E alguns rituais materiais implicam certo significado ou comandos para eles. Quer comentar, Felipe? Ou Regiane? Isso. Eu só fazer um complemento. Quando às vezes se trata de crença de outra religião, assim, fica mais complicado para nós aqui falando em nome do Espiritismo, porque outra religião ela tem os fundamentos deles, né? Se a gente for para outro rito, e aí teria que entender o fundamento, o sentido que eles dão para aquilo ali. É claro que nós temos perspectiva no nosso estudo, né? E a gente aplica numa crítica ao exterior, né? Olhando com a nossa ótica. Mas uma pessoa de uma outra crença, de repente, tem um outro fundamento, e a gente respeita o específico, né, de cada crença, no aspecto geral, que é a imortalidade, a crença em Deus e a prática do bem. Isso aí eu acho que é em acordo com todas as crenças, né? Todas as religiões. Agora, o particular, aí varia muito, né? Então, a gente tem que ter, às vezes, a sensibilidade de entender, né? Quando cada questão específica. Aqui outro comentário. Se esse fenômeno dos porcos realmente ocorreu, talvez fosse um desses tipos de manifestação ritualizada. Quer comentar? Posso passar? Não, porque eu não conheço. Então... o próprio Kardec, né, deixou em aberto, né? E outro comentário, Tiago, sem participativo. Aqui, ó, crível para aquela época que certamente a espiritualidade estava se manifestando de forma mais intensa. Alguns desses espíritos pudessem estar ligados a tais rituais. A gente tem que ter mais materiais, né? Aí pode até ser, aí teria que pesquisar mais para a gente saber. Kardec é sempre muito ponderado, né? Ele faz uma análise crítica. Também, realmente, nessa parte não tem a descrição desse relato, mas no comentário ele avalia. Se na cultura eles não cultivavam muito porcos, né? Não fazia tanta parte ali, porque Kardec era um estudioso, ele conhecia os hábitos dos povos antigos, ele era um grande humanista, então ele estudava aquilo. Ele faz análise crítica, né? Essas partes aí da Gênesis é um estudo que ensina a gente a ler a Bíblia de um modo crítico, né? A boa crítica, não a crítica destrutiva, mas analisando o que era crível, o que era possível naquela época, o que não era. É muito ponderado. E aqui eu acho que era o link daquele contexto que o Felipe tinha abordado para vocês, né? Da questão da morte cefálica. E aqui eu acho que encerrou, né, Felipe? Aí posso passar, então, para nossa amiga Regiane. E tem muita coisa também para falar, né? Esse que é o problema de deixar eu moderando, que eu falo muito. Fica livre, Regiane. Eu tô achando até bom. Que a minha dor de cabeça tá... Você pode interromper, pode falar, fica à vontade. Boa noite, gente. Dando continuidade aqui ao que o Felipe estava falando. A gente vai falar um pouquinho, nesse momento, sobre Jesus caminha sobre a água. O que eu consegui perceber, não sei se eu consegui perceber bem, foi que todos esses itens que eu vou ler, desde Jesus caminha sobre a água, até a transfiguração e até um pouquinho da tempestade aplacada, né? Ele vai fazer exatamente o que o Felipe falou que ele não fez no Evangelho, que era discorrer sobre o que Jesus está fazendo, o que significava tudo isso, né? As curas, as maravilhas, todos aqueles atos que pareciam tão maravilhosos, né? Tão, assim, meio mágicos, né? Porque parecia todo o tempo que ele burlava as leis naturais, né? Através dos atos dele. Só
que aqui Kardec vai fazer referência todo o tempo ao título do capítulo 14, aos títulos do capítulo 14. Ele começa assim, ó. Logo fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de ter despedido, subiu a um monte para orar e, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. Aí diz aqui que, no caso que esse mar que ele se refere, na observação 1, é o lago de Genezaré ou de Tiberíades. Quando eles o viram andando sobre o mar, quer dizer, é um ato maravilhoso, né? Andar sobre as águas. Uma coisa que parece derrogar aí as leis naturais. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar, amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: Vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água, ao encontro de Jesus, mas vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus estendeu-lhe a mão e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então, o que estava na barca, aproximando-se dele, o adoraram. Os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente filho de Deus. Aí Kardec começa assim: este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos, no capítulo 14, no item 43. Bom, o item 43 do capítulo anterior vai falar. Deixa eu ver aqui. No 43, ele vai falar sobre uma atmosfera fluídica, ele vai destacar a questão da mesa, das mesas girantes que flutuavam no ar, né, que pareciam sem ponto de apoio. E aí ele explica que o espírito ele não ergue a força, não ergue a mesa com a força do braço, mas ele produz uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação. Então, Kardec, tentando racionalizar esses efeitos que Jesus produzia a olhos vistos, né, que deveria ser o mesmo fenômeno, né, do fluido que infiltra a matéria e faz com que a matéria possa flutuar, que ele teria reproduzido o mesmo efeito, tanto para ele quanto para Pedro. Quando ele disse vem, e Pedro consegue caminhar, mas aí quando passa o vento ele desequilibra e daí ele começa a afundar, né? Então ele está tentando fazer referência a coisas que a gente já estudou, já tentou explicar né? Já tentou explicar racionalmente como funcionaria, e está tentando aplicar esse mesmo fio de raciocínio aos efeitos que Jesus produzia. E aí, por outro lado, ele continua assim: por outro lado, também pode-se ter sucedido que seu corpo fosse sustentado
e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa, sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. E aí a gente passa para o ponto da transfiguração. No ponto da transfiguração, que é o 43, Kardec conta o seguinte, sobre a Bíblia, né? 6 dias depois, esse é um trecho da Bíblia que ele vai reproduzir. 6 dias depois, tendo chamado à parte Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, o Monte Tabor, né? Aqui tem uma observação dizendo que esse é o Monte Tabor, no sudoeste do lago Tabarique, e a 11 quilômetros de sudeste de Nazaré, a cerca de 1.000 metros de altura. Aí ele fala assim, tendo chamado à parte Pedro, Tiago e João, Jesus o levou consigo a um alto monte afastado. Se transfigurou diante deles, enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantes, luminosas e brancas como a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma coisa tão alta. E eles viram aparecer Elias e Moisés, e a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que demonstrava que Pedro estava vendo, né, aquelas pessoas ali junto de Jesus. E que não sabia o que dizia, tão espantado estava ao ver aquele fenômeno, né? Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras: Este é meu filho bem amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando descia um monte, ordenou-lhe ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato. Inquiriram uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras. Quer dizer, eles ainda não tinham noção da questão da ressurreição, que era um fato que ia acontecer mais para frente, né, no convívio deles. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos, né? Aí, no ponto 44, Kardec fala o seguinte: é ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração. A gente também falou sobre a transfiguração, sobre fenômenos de transfiguração, lá no ponto 39. A gente tinha lido 43, né? No ponto 39, a gente estava falando justamente sobre aparições e transfigurações lá no capítulo 14 da Gênesis. E aí a gente conversou sobre o perispírito, qual é o estado normal dele de invisibilidade. A gente conversou sobre o grau de condensação, sobre a questão da tangibilidade, falou das qualidades, né, dessas aparições tangíveis, falou que esses seres, eles não nascem nem morrem, eles são vistos e são deixados de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. E foi justamente o que aconteceu, né? Então Kardec tentou, com esse capítulo, pegar todos esses fatos que giravam em torno dos atos de Jesus e começou a falar, olha, lembra que a gente estudou as aparições lá atrás? Então, esse fato aqui narrado pelos apóstolos, que aconteceu com Jesus, provavelmente se explica através daqueles fatos que nós estudamos lá nesse ponto chamado manifestações físicas, transfigurações, né? E aí ele fala assim, aqui.
É nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Ele falou das vestes brancas, né? Falou de toda aquela aparência dele luminosa. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Aí ele fala do 35 em diante, porque foi do 35 em diante que ele falou dos agêneres, das aparições das transfigurações, né? Ele falou de aparições insólitas, falou de irradiação desse envoltório em torno do corpo, qual como se fosse uma atmosfera fluídica que podia se produzir na superfície desse mesmo corpo material. Então, por isso que ele conseguiu ver como se Jesus estivesse emanando uma luminosidade, né? Então, na dúvida, para estudar essa parte de transfigurações, como se operam essas transfigurações que Kardec fala, é só voltar lá no capítulo 14, a partir do item 35, e dar uma lidinha que vai ficar bem interessante essa explicação. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. Quer dizer, ele não derrogou nenhuma lei. Da mesma forma, né, bem como a gente estava tentando mostrar que todos esses fenômenos acontecem com espíritos, né, que vêm se materializar ou que se transfiguram, tantas pessoas, tantas narrativas desse tipo, Jesus, que era um espírito, que é, né, um espírito evoluído, ele simplesmente se colocou, ele falou, olha, Jesus poderia produzir qualquer um desses fenômenos, já que esses fenômenos, eles existem, e são permitidos por outros espíritos de forma mais simples, né? E aí Jesus mesmo é quem produzia isso em si próprio e naqueles que ele determinava como pontos importantes a demonstrar, olha, isso existe e é natural. Aí ele fala assim, e que se não de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade, e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Agora o ponto chamado, que ele deu um título de tempestade aplacada. Certo dia, gente, eu vou até que tempo? 15. 1h15. Tá, tem 10 minutinhos. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, Jesus disse-lhe, passemos a outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. E aí vai contar que eles presenciam uma tempestade, que Jesus dormia na barca, e aí os discípulos, como sempre, histéricos. Eu me sinto discípulo de Jesus, porque quando eu tô com um problema desse tamaninho, gente, pelo amor de Deus, só falta eu berrar mesmo, né? Eu só não berro porque o WhatsApp agora é o meio da comunicação. Então eu começo a escrever com caixa alta para minha irmã, desesperada. E aí eles começam a gritar, se desesperar, e Jesus, levanta, olha só que bagunça, que zona, a gente vai morrer, socorro, socorro. Aí, né, Jesus naquela calma dele, maravilhosa, que um dia a gente, né, vai querer chegar nisso, pensa que quão difícil vai ser, mas é a nossa meta, né? Eles gritam que eles vão morrer, que eles vão perecer, aí Jesus levanta e fala ameaçador aos ventos e às águas agitadas. E uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então disse-lhe, onde está a vossa fé?
Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas e eles obedecem? Aí Kardec faz o seguinte comentário: ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação de elementos na hipótese de haver o fenômeno em questão. Porque no caso, o relato foi que Jesus gritou, né? Falou: gente, chega com essa bagunça, parou, né? Se acalma. Aí o vento e a chuva acalmou. Aí, na hipótese de haver o fenômeno em questão, poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências. Então, assim, se há uma inteligência por trás desse fenômeno, a autoridade de Jesus bastou para que essas inteligências fossem impelidas a obedecerem, né? Aliás, elas foram compelidas, mais do que impelidas, né? Elas foram compelidas a obedecer. E provariam proceder que a nenhum homem é dado exercer. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pelas circunstâncias de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Quer dizer, duas possibilidades. A primeira é da existência de de seres inteligentes comandando esses efeitos. E se essa hipótese se confirmasse verdadeira no futuro, o que a gente pode entender desse ato de Jesus de, tipo, dar uma bronca, né, e falar assim, gente, olha a bagunça, dá um tempo. Essas inteligências, elas foram impelidas a obedecer. No caso de isso não ser uma realidade, né, se de tudo não se descobrir aí mais na frente que existe essas inteligências, alguma inteligência por trás desses fenômenos, o que aconteceu foi que ele tinha uma visão, né, uma capacidade de prever que aquilo era só uma tempestade, que em alguns momentos aquilo ia acabar, né? Aquilo ia se desfazer. Então, tipo assim, ele deu aquele chilique, né? Porque falou, gente, pelo amor de Deus, por que vocês estão nervosos? Né? A gente só vai morrer quando chegar a hora, ninguém morre antes da hora, não. E aí ele deu aquela bronca, mas ele já sabia, que é por isso que ele continuava dormindo. Então, ou ele previu, ou ele tem alguma força moral sobre tudo isso. E por último, bodas de Caná. Este milagre, referido unicamente nos evangelhos de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata, quer dizer, só São João que fala, mas nenhum deles, né? Então deve ter sido, eles consideram que tenha sido o primeiro. Entretanto, bem fraca impressão parece ter havido. Considerando em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade, né? Então, a rigor, o que foi feito foi a transformação da água em vinho no casamento de um familiar de Jesus, pelo que me recordo. Então, se bem que a rigor o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse como um magnetismo, oferece muitos exemplos, mudado a propriedade da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é que se tenha verificado semelhante hipótese. Ele está falando aqui de dar sabor a algo que tivesse o aspecto de água. Que seria, no caso de ter acontecido isso, seria simplesmente uma magnetização, que não muda o aspecto, mas muda o sabor que se sente, né? Eu já ouvi alguns relatos, e acho que um desses relatos foi até do Felipe, de que a água fluidificada na casa dele, eu não sei se isso acontece na casa de vocês, ela passa a ter um sabor diferenciado.
às vezes mais adocicada, ou às vezes simplesmente diferente. Então, o que Kardec está falando aqui é que, através do magnetismo, Jesus, isso é uma das hipóteses não comprovadas, mas que ele está aqui só, né, conjecturando, é que ele tivesse feito algum tipo de magnetismo e que tivesse trazido o sabor só de vinho à água. Né? Mas isso seria provável, essa hipótese seria pouco provável, dado que, em tal caso, a água tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração normal de água. O que não deixaria de ser notado, quer dizer, todo mundo ia perceber, né? Isso seria um escândalo. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo e do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Aí as palavras que o mordomo cita é a seguinte: toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Bom, essa foi muito interessante, né? Tipo assim, a gente não é bobo e vai ficar acreditando em qualquer coisa. A gente para pensar e fala, não, peraí, gente, como assim transformar água no vinho? E daí isso não virar um escândalo e ninguém perceber, e só um dos evangelhos que fala, não é todo mundo que fala, e aí a gente, né, cai nessa racionalidade. O que a gente observa em todos esses, e eu vou fechar bem rapidinho, faltam 3 minutinhos, as faculdades que Jesus, o que Kardec vem trazer para a gente é que as faculdades que Jesus revelou, todas elas estão na ordem dos fenômenos naturais, né? E que parece ter e Jesus demonstra ter uma superioridade moral que impelia os outros à obediência através de um olhar e de uma palavra, às vezes muito simples, né? Ou até mesmo através de alguns atos, né? A gente viu aí, a gente vem vendo durante essas semanas e através de toda essa narrativa que nós três estamos trazendo do livro Gênese, que essa autoridade moral era uma coisa muito natural e não era exercida com violência, ela era exercida sempre com uma pacificidade muito grande, né? Muito perceptível. Então, a pergunta mais importante que a gente precisa fazer, depois de ter percebido, de ter estudado, de ter lido essas passagens todas, a pergunta mais importante, a que vale a pena ser feita, a pergunta que vale a nossa evolução, é o seguinte: a nossa evolução espiritual é o seguinte, não é como ele fazia tudo isso, mas por que ele curou e por que ele fez tantos milagres? Por que tantas coisas incríveis, né? Então, cada mínimo gesto de Jesus possui um sentido espiritual que a gente precisa repensar. Porque para que ele vinha em tão pouco tempo só para fazer isso? Só para cometer atos que parecessem maravilhosos, mágica, né? Como se tudo fosse uma derrogação da lei natural. Mas a gente sabe que para Jesus não há o acaso, nada é acaso, tudo possui um sentido, uma lição. E cabe a gente perceber, né, parar para analisar por que tal e qual cura, por que tal e qual fenômeno aconteceu no caminho e por que esses fenômenos ficaram tão ligados, né? Então, Jesus ensina que quando a gente percebe, que Jesus ensina quando fala
e quando cala, quando ele faz algo e quando ele deixa de fazer algo. E isso não se refere a nós, mas ao nosso espírito imortal. Porque o Evangelho, que é onde a gente vê essas passagens, que é onde a gente vê quando Jesus age e quando Jesus não age, porque a gente vai falar assim, nossa, e por que Jesus não foi lá e se libertou e tirou a coroa de espinhos, né? A gente estava conversando sobre isso na semana passada. Por que ele não se libertou? Por que ele também com esse ímpeto moral dele, né, com essa capacidade, essa superioridade moral dele, por que ele não chegou lá para Pôncio Pilatos e falou assim, amigão, me solta, que isso? Eu ordeno agora, né? Do mesmo modo que ele foi lá e falou assim, Pedro, embainha a sua espada, pegou a orelha do soldado, dá aquela limpadinha, botou no lugar. Se ele podia fazer esse tipo de coisa, por que na hora que ele estava realmente sendo crucificado, sendo apedrejado, tendo que carregar a cruz, sendo preso, por que ele também não fez alguma coisa? Então, até nesses momentos onde ele não fez, né, aquela da mulher, a passagem da mulher que foi apedrejada e pedia socorro para ele, e aqueles anciãos vão lá e perguntam para ele o que a gente tem que fazer, ele fala, tira a primeira pedra quem não tiver pecados, ele não fez nada por ela, para salvar ela. Ele ali não fez nada. Então, até nos momentos em que Jesus não fez ou não falou, ele trouxe para a gente ensinamentos que são dignos de reflexão no nosso dia a dia. Então, aqui no mundo, nós somos os paralíticos da alma, né? E sendo ricos, não poderemos fazer nada no mundo espiritual se não cuidarmos das faculdades de espírito. Se a gente não parar para refletir em todo o contexto das passagens do Evangelho, para tentar adquirir dali um ensinamento, né? E se a gente sai dessa vida sem refletir, sem estudar, sem procurar ver aonde que Jesus quer chegar com tudo isso que ele fez, com esses fenômenos maravilhosos todos, nós vamos chegar leprosos, né, ao mundo espiritual. Nós vamos chegar cegos da espiritualidade. Nós vamos chegar paraplégicos da nossa alma lá. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu sou cheio de imperfeições, eu não vou trabalhar na casa espírita, eu não vou fazer o bem, eu não tenho a capacidade, por exemplo, que Chico Xavier ou que Madre Teresa de Calcutá, mas aí Cristo vem e fala assim, dá o teu pouco e eu multiplico. Ele vai fazer esses milagres na nossa vida, ele vai fazer todo esse maravilhoso também na nossa vida, mesmo que nós tenhamos pouquíssimo a dar a ele, né? E o que eu entendi foi que a cura mais importante, o fenômeno mais importante de Jesus, ele vai ser feito na nossa alma, porque essa é a alma imortal, né? Não importa o que ele tenha feito de maravilhoso na alma do outro, o mais importante é o que você está disposto a fazer nesse caminho tão difícil para que Jesus também possa fazer algo na sua alma, possa também, né, nos transformar a cada um de nós, mesmo nós sendo tão pequenos ainda. Né? E é isso. Eu espero que você, Paulo e Felipe, possam agregar mais alguma coisa a esse texto, que eu sei que vocês têm considerações mais interessantes também para fazer. Regiane, obrigado pela abordagem, tá? Muito boa. E durante essa fala teve alguns comentários aqui. Eu vou deixar explícito na tela. Fica à vontade você ou o Felipe também para comentar. Do Tiago. Talvez ele veio fazendo alguns comentários aqui relacionados a passagens diferentes, né? Me ajude só a contextualizar aí. Ele diz assim, talvez tivesse mudado a percepção da sensação do fluido. Talvez ele esteja falando sobre a questão do flutuar sobre as águas, né? Porque como foi um dos primeiros comentários dele, eu imagino, ou então o do vinho, né? Ajuda aí, Thiago, bota aí nos comentários. Eu acho que é do vinho. É do vinho, do né? Vinho, da borda né? de Pelo Caná. tempo, porque pelo tempo de 21 e 10 que ele colocou ali, parece que foi agora já no finalzinho.
Aí, o que mais que ele bota ali? Já vi episódios de se sentir cheiros e gostos. Tá vendo? Deve ser o do vinho mesmo. Já vi episódios de sentir cheiros e gostos específicos, mesmo com a ausência daquele objeto, improvável ação de percepção mental alterada ou sob influência de alguma materialização. Pois é, né? É a manipulação do fluido. Que se a gente. Eu já acho que ele não pode ter. Não sei. Me ajuda, Paulo e Felipe. Eu acho que ele não muda a sua percepção. Ele coloca esse fluido na medida da sua percepção. É como se fosse uma onda de rádio, né? Ele sabe colocar dentro da nossa sintonia, da sua sintonia, da minha sintonia, para fazer com que a gente percebesse essa mudança fluídica. Porque às vezes a nossa percepção ela é tão baixa que eles precisam se rebaixar para que a gente possa vê-los ou para que a gente possa sentir tal e qual perfume ou aroma. Então, eu acho que não foi uma mudança de percepção nossa. Ele mudou o fluido para que estivesse na nossa capacidade de perceber. Concordam, meninos? Ou discordam? Isso. Eu concordo da explicação. Eu acho que um exemplo legal seria... Rapidinho, Paulo. Um exemplo da relação que a Joana de Ângeles tinha com o Divaldo e com a mãe de Divaldo, que ela se apresentava, vinha um cheiro específico. Inclusive, quando a mãe não via, né, a Joana, mas ela reconhecia quem era pelo cheiro. Pelo cheiro. E no momento do desencarne, né, tem essa passagem no filme que é bonita. A mãe do Divaldo sente o cheiro, aí olha para o filho, fala, é a hora, né? Mais ou menos assim. Verdade. Isso que você disse me lembrou lá quando a gente começou a estudar essa segunda parte dos milagres, lá quando falava dos fluidos, né? Os fluidos espirituais, aqueles que estão em torno de cada um de nós, a gente pode chamar de aura, né? São aquele conjunto de fluidos. Lembra quando falava lá que eles têm características, cada emoção, cada pensamento que a gente alimenta emana uma característica sui generis a esse fluido, que são os cheiros, odor e tudo, né? Só no exemplo dado pelo Felipe, no caso, o cheiro viria de Joana, espírito, né? Isso, aí o fluido espiritual. E tanto que uma das modalidades de médio está lá, médio sensitiva, aquele que consegue observar que há a presença de um espírito, ou mesmo o médio que sente cheiro, o odor, né? É uma das modalidades que está lá no livro dos médios e em outras obras. Aí no caso aqui do vinho também é algo material também, né? Uma percepção da matéria. Só assim, eu queria comentar, o Kardec ele fala muito de magnetismo, e aí é uma coisa que quando a gente vai ler pode soar meio anacrônico. Por quê? Fica estranho, porque quando Kardec fala de magnetismo, aquilo para ele, na metade do século XIX, era algo do conhecimento assim, comum no meio espírita, porque o magnetismo era culturalmente muito assim, difundido, divulgado, tanto que ele estudou magnetismo por 30 anos, veio uma geração de magnetizadores do Barão do Potete, Marquês de Pissegui e vários outros, né, Deleuze e por aí vai. Então, tanto que ele vai comentar assim, eu não preciso falar do magnetismo aqui, o magnetismo já está feito, a ciência do magnetismo está feita. O que ocorre assim? Houve um esquecimento dessa parte do magnetismo, mas só o espiritismo se desenvolveu. Então, quando a gente vai estudar as obras básicas, nossa, por que Kardec fala tanto do magnetismo? Parece que a gente está sempre querendo uma explicação a mais, porque fica anacrônico, porque para Kardec estava difundido. Hoje em dia, isso está voltando a ser estudado de um modo tímido ainda, mas o movimento espírita está começando a estudar. O que a gente tem do magnetismo que resta hoje em dia assim, é basicamente o passe espírita que é dado ao término das reuniões. Ainda é muito pouco, né? A gente tem que resgatar essa teoria magnetista ainda, né? Então, por isso, quando a gente vai olhar, está muito solidificado. É que hoje em dia a gente, historicamente, ficou 100 anos esquecendo o magnetismo. Então, esses fenômenos de mudança de sabor e transformação da água
os magnetizadores de fato faziam, né? Se a gente for ler a literatura do magnetismo, assim, os livros, né? Desde Mesmer e de outros, eles já faziam isso. Por isso que Kardec fala disso com muita tranquilidade, né? É. Como se fosse uma possibilidade. É porque teve a influência da ciência, até a influência do mecanicismo, e quando começou a se desenvolver, até um ramo que de repente a gente já entende mais da história da ciência, como se desenvolveu essa teoria bioquímica, meio que na ciência ela deixou de lado as teorias fluidistas, né? O magnetismo ele passou a ser visto como sempre como uma pseudociência, foi afastando tudo que era fluídico. Então, isso também tem uma coisa, né? Os cientistas eles acabaram deixando de lado as teorias fluidas e acabou sobrando para o magnetismo também. Então, ele foi escanteado, mas a gente acredita no progresso e essas coisas um dia volta. Tiago, pode ser mera alegoria toral. O Kardec fala disso, né? Ele acredita que a manipulação do material, algo tangível, aos olhos leigos, reforça o credo das possibilidades espirituais. Também eu não sei qual o contexto, Tiago, se puder ajudar aí. Acho que ele continua falando do vinho, da manipulação do material, né, de algo material tangível aos olhos dos leigos, reforça o credo da possibilidade espiritual. Sim, sim. Se alguém, E aqui, aí embaixo tem se alguém. Sabe o tangível de forma impressionante e inexplicável fica mais abstrato, intangível também. Querem comentar? É mais fácil crer em algo abstrato, entendível. Não tem nada para comentar, não. Se algum de vocês quiser. Na parte da Regiane, quando ela estava lendo, em alguma parte ali de algum item, acho que é dessa parte das bodas de Caná, Kardec ele vai fazendo uma linha de raciocínio. Ele diz assim que Jesus, sendo espírito tão elevado, não fariam assim algo inusitado apenas para chamar curiosidade. Todos os milagres dele, ele tinha uma finalidade, né? Tinham algo assim. Quando ele curava o paralítico, curava as pessoas que sofriam de enfermidade, ou os processos, sempre tinha alguma finalidade. Estava fazendo algo benéfico para alguém. Não seria como um mero mágico que fariam truques ou algo para despertar curiosidade. Há uma linha de raciocínio, tanto que Kardec vai colocar a hipótese disso ser apenas uma parábola, né? Ser uma... A palavra que ele usa aqui, deixa eu ver. Ele fala como se fosse uma parábola mesmo, uma parábola contada, narrada por Jesus. Isso. Ele não descarta essa hipótese, né? Também. Então, fica no campo da conjectura. É isso. Muito legal nessa parte que a gente vai estudando o Evangelho, é muito legal mesmo. E vai continuar o capítulo nos próximas semanas. Mais algum comentário, Felipe, Regiane? Vamos então caminhar assim. A gente agradece aí a participação de todos vocês que nos acompanharam aí. E vamos então agradecer aqui a Deus, né, aos bons espíritos, por essa oportunidade. Quem faz a prece final sou eu mesmo, né? Vamos então, aqueles que desejarem, se concentrar, agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade de mais uma semana estarmos aqui reunidos, de aprender a doutrina espírita, e que esse estudo em conjunto, em comunhão de pensamento, possa nos servir para o nosso autoconhecimento, conhecer aquilo que precisamos melhorar em nós, e também reconhecer as virtudes alcançadas, as potencialidades que cada um tem. E assim, autoconhecendo, que possamos, no dia a dia, nos guiar com mais segurança, com mais firmeza, não se deixando abater pelas dores, pelas ações, mas pela experiência, que sempre aprender e sempre estar disposto
a ajudar a praticar a caridade, a praticar a justiça, naquilo que tiver ao nosso alcance, que possamos ouvir mais, ser mais receptivos, desenvolver a empatia e sempre fazer o bem, pois é para isso a finalidade da doutrina, a finalidade de estarmos aqui estudando. Então só temos a agradecer aos bons espíritos que orienta cada um de nós, ao guia que organiza o estudo do mundo espiritual, a todos os outros amigos que estão na mesma proposta, guiando outras turmas, e assim que a gente possa continuar esse estudo daqui a algumas horas na nossa emancipação do sono, que possamos aproveitar esse recreio para o espírito, para que possamos continuar aprendendo, continuar usando o tempo útil para nos aprimorarmos para a boa convivência e assim fazendo bom uso do tempo, um bom uso do encarnado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa semana, até semana que vem. Boa noite, gente. Tudo de bom, hein? Aqui. Tchau, meninos. Boa noite.